Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 7, que, como vocês já sabem, tem como tema mudanças na sociedade. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. O conteúdo da aula de hoje, pessoal, vocês encontram na página 18 da nossa apostila. Então, vamos lá, pessoal. Como vocês já sabem, nós estamos conversando sobre mudanças na sociedade, que é um tema que eu friso, né, muito com vocês, que tem tudo a ver com sociologia, né? A sociologia, ela nasce de mudanças da sociedade, ela é uma ciência que tem esse viés de tentar explicar essas mudanças, certo? É uma ciência, né, que estuda atores sociais, mudanças nos comportamentos, nas ações das pessoas. Então, é um tema que tem tudo a ver com a sociologia, né? Inclusive, esse foi o ponto de partida do nosso capítulo, né? Falar um pouco sobre as mudanças na sociedade e como, né, alguns estudiosos contribuíram, né, pensando sobre a questão, certo? Na última aula, nós falamos sobre a ideia de modernização e desenvolvimento, né? A gente liga essa ideia de modernidade à ideia de ser desenvolvido, né? Inclusive, a gente trouxe a definição, né, de modernização como sendo um conceito no âmbito das ciências sociais que se refere ao processo pelo qual uma sociedade, através de processos como industrialização, urbanização, inclusive, né, conceitos super geográficos e outras mudanças sociais, torna-se moderna em aparência ou comportamento e, consequentemente, essa mudança transforma a vida dos indivíduos que constituem essa sociedade, certo? Então, se de um lado a gente tem essa ideia da modernidade e do desenvolvimento, por outro lado, nós vamos ter a ideia, né, do atraso e do subdesenvolvimento, que é exatamente, né, o foco da nossa aula de hoje, tá? Então, é uma pergunta, né, que é constantemente feita para os professores, né, das áreas de humanas, geografia, história, filosofia, sociologia. Existe essa dúvida, né, por que alguns países, como, por exemplo, né, os países que constituem a América Latina, são subdesenvolvidos, certo? E por que os países, por exemplo, da América do Norte, né, aquela América que a gente chama de América anglo-saxônica, que engloba ali Estados Unidos e Canadá, países europeus, são considerados desenvolvidos, certo? Existe, né, uma gama de respostas, uma gama de caminhos para a gente poder responder essa questão. Um deles, né, é falar, né, a gente tem essa análise a partir da ideia que os países subdesenvolvidos são dominados, certo? E se limitam, né, estão presos ali numa logística de venda de produtos primários, né, principalmente a ideia das commodities, aos países desenvolvidos, que são aqueles dominantes, certo? Então, a gente vai destacar que nessa venda, nessa relação, né, vão ser os produtos primários agrícolas, matérias-primas, sobretudo minérios, e compram aos produtos industrializados exatamente por não ter a tecnologia necessária para fazer essa produção, certo? Por um ponto de vista histórico, né, a gente vê que a chave para entender essa mudança, não é essa mudança, né, essa diferença de realidade entre esses países remonta, né, à história, por isso que é um ponto de vista histórico. Porque, por exemplo, né, a gente teve aqui em países da América do Sul, por exemplo, a ideia da colonização que foi realizada por países europeus, né, no caso Portugal e Espanha, que não investiram na América Latina. Ou seja, a gente teve um modelo, né, de colonização, de exploração. Esses países, eles viram, né, na América do Sul, nos países da América Latina em geral, uma oportunidade de explorar as riquezas naturais, como, por exemplo, metais preciosos, pedras preciosas, recursos naturais de uma maneira geral, certo? Em contrapartida, né, os países da América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, eles tiveram outro tipo de
de colonização? A chamada colonização de povoamento, certo? Onde esses países eles receberam famílias, né, que tinham a intenção de morar, de trabalhar, de desenvolver as novas terras, certo? Então, essa diferença dos modelos de colonização é o ponto de partida para a gente entender, né, a diferença entre a realidade social desses dois países, certo? Quando a gente fala da ideia de subdesenvolvimento, pessoal, a gente tem que relembrar que é um termo elaborado, né, ali no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e ele foi criado, né, para poder ali designar os países que possuem um baixo índice de riquezas, de desenvolvimento econômico, né? Uma economia enfraquecida perante, né, as dos países desenvolvidos, com uma ausência ali, com deficiências em fatores estruturais e sociais, além, né, de índices econômicos e sociais ruins, né? Altos índices de pobreza, problemas relacionados à concentração de renda, de misérias, tá? Então, a gente vai denominar, né, que esses países subdesenvolvidos eles apresentam uma relação de dependência, né, econômica ou estrutural com outros países, certo? Aí, nesse sentido ainda, claro, né, tem sempre alguém, né, algum pensador, algum estudioso, pensando sobre essas questões, né? A gente vai trazer o Andreas Guder Franklin, né, um economista, sociólogo, que foi um dos criadores da teoria da dependência, que tem uma formulação próxima a uma lei que é famosíssima do Trotsky, né, que é a lei do desenvolvimento desigual e combinado, tá? Então vamos por partes. A teoria da dependência é uma formulação teórica, né, que consiste em uma leitura crítica marxista não dogmática dos processos de subdesenvolvimento na América Latina. Já quando a gente fala da lei do desenvolvimento desigual e combinado, que é famosíssima, super antiga, né? Ela foi formulada pelo revolucionário marxista russo, o Leon Trotsky, que compreende, né, a ocorrência simultânea de aspectos avançados e atrasados no processo de desenvolvimento econômico dos países. Ou seja, a gente vai ter avanços e atrasos convivendo, né? Vivendo no mesmo espaço, no mesmo tempo. Isso vai se revelar principalmente, né, e espacialmente nos países periféricos do nosso denominado sistema mundial, nos quais um setor, né, extremamente moderno da economia pode existir de forma combinada com o mais atrasado, resultando assim numa formação social sem grandes contradições entre classes dominantes. Aí eu coloquei, né, para ilustrar nosso slide, uma foto clássica de Paraisópolis, lá em São Paulo, né, que escancara essas diferenças sociais, econômicas, desenvolvimento, subdesenvolvimento, concentração de renda, enfim, né? Acaba sendo já um clássico aí das ciências sociais abordar essa foto. Vamos lá, galera, para poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, iremos realizar questionário número 7, exercícios do 23 ao 30, e vamos ter nossa atividade devolutiva número 3, certo? Vocês devem comparar o modelo de colônias de exploração com as colônias de povoamento. Essa resposta, galera, tem que ter no mínimo 20 linhas. Atenção aos parâmetros, tá bom? Caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.